nessa noite seja para ti, Senhor. Que o seu nome seja exaltado nesse lugar, Senhor. Oh, se manifesta a nós, Senhor, nessa noite, Pai. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar reverenciando a presença dEle. Oh, Senhor, nós te damos graças nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela doce unção se movimentando aqui nessa noite. Eu quero dar as boas-vindas a você, dizendo: seja bem-vindos em nome de Jesus. Prepara o teu coração nesse momento. Prepara o teu coração nesse momento para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Eu quero já aproveitar com você nesse momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Sonda o teu coração nesse momento. E busca ter um coração limpo nessa noite. Um coração quebrantado. Um coração derramado na presença do Senhor, o qual o Senhor não despreza. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Senhor, dar total liberdade ao Senhor em nosso meio, para o Senhor se mover. Obrigado, Senhor, por uma noite de cura. Obrigado, Senhor, por uma noite de cura. Oh, obrigado, Pai, pela tua unção de cura derramado nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela sua doce presença se manifestando em nosso meio. Obrigado, Senhor, por libertação nessa noite. Obrigado, Senhor, por salvação nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer. Você pode agradecer. Oh, nós viemos celebrar. Nós viemos celebrar. Nós viemos celebrar. Nós viemos celebrar. Oh, vamos celebrar nessa noite a tua manifestação. Oh, já convido o ministro. Oh, eu não vou perder a unção. Oh, eu não vou perder o fluir. Oh, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Tu és digno, tu és digno. Oh, obrigado, Deus. Oh, obrigado, Senhor, pela tua unção sobre a vida dele nessa noite, Pai. Oh, obrigado, porque rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas fluirão, rios de águas vivas fluirão. Seja guiado pelo Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quero liberar o grupo de louvor. Gabriel, se você puder ficar aí, meu irmão, será uma bênção. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Que nessa noite você venha dar ouvido à voz do Espírito Santo. E que você não saia apenas com manifestada a presença dEle, mas que nessa noite você saia daqui anseiando a ter uma intimidade com o Senhor. Porque eu tenho observado, meus irmãos,
que muitas pessoas têm falado sobre a presença do Senhor e como é bom a presença do Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe algo melhor do que apenas a presença dEle, existe algo melhor, é eu e você termos uma intimidade com Ele, eu e você falarmos face a face com Ele, porque deixa eu te dizer mais, irmãos, eu vou te dar um exemplo que nós podemos conhecer alguém importante só de ouvir falar, mas podemos não ter uma intimidade. E quantas pessoas muitas vezes conhecem até mesmo as escrituras do Gênesis ao Apocalipse e conhece toda ela, mas não tem uma intimidade com o Deus Todo-Poderoso. E que nessa noite nós possamos sair daqui, irmãos, não apenas cheio da presença do Senhor, mas com fome e sede de buscar uma intimidade com Ele. Eu quero te convidar a abrir um texto na palavra do Senhor. Nós vamos para o livro de Daniel. Daniel, capítulo por número 4. Você abra no capítulo 1 e logo após nós vamos para o 4. Eu quero dar uma pequena introdução. O livro de Daniel, o capítulo 1, você vai observar que ele começa a falar dos relatos que aconteceu em Jerusalém. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? E no capítulo 1 de Daniel, ele vai começar, o livro começa narrando ali quando Nabucodonosor, ele vai sitiar ali Jerusalém. Ele vai levar o povo cativo. E vale você lembrar nessa noite que quando Nabucodonosor chega ali em Jerusalém para sitiar e carregar aquele povo cativo, os profetas já haviam profetizado, Jeremias já havia também dito do que iria acontecer com o povo de Deus. E o povo não dava ouvidos. Jeremias por quantas vezes profetizou sobre o cativeiro babilônico, mas as pessoas achavam que não iriam acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Ele levanta alguém para falar, vai acontecer. Se foi Deus quem falou algo a teu respeito, você precisa ficar com isso, porque vai acontecer. E não tem quem impeça, irmãos. Deixa eu te dizer mais, tem pessoas esperando o anjo descer do céu para falar, para fazer isso e aquilo, e não vai acontecer. Porque existem os filhos de Deus, os mensageiros nessa terra. Ainda que você não creia, mas vai permanecer Deus levantando e usando para falar. E o que acontece aqui no capítulo de Daniel, livro capítulo 1, começa a falar de quando Nabucodonosor entrou ali e carregou o povo cativo para a Babilônia. O povo vai ficar ali aproximadamente 70 anos cativo. Há poucos dias estava ministrando aqui e me fez lembrar também de Jeremias, capítulo 28, se eu não me engano, que um profeta por nome Ananias, ele chegou a dizer que seria apenas 2 anos. Chegou no templo, profetizou e disse, vai ser só 2 anos. E Jeremias estava ali. Jeremias sabia. Jeremias tinha uma intimidade com o Senhor e sabia verdadeiramente que não era aquilo. E o próprio Deus vai levantar, se você tiver tempo, você vai ver isso em casa, em Jeremias 28. Jeremias vai profetizar e diz, tu é quem vai morrer, e aquele homem morre. Mas o que Deus já havia profetizado aconteceu, foram 70 anos de cativeiro. Só que o interessante do capítulo de Daniel, capítulo 1 a seguir, ele vai falar de quando eles chegam ali, Nabucodonosor carrega todo o povo, havia dado uma ordem para pegar, ele entra, pega os utensílios do templo também, entra no templo de Salomão, carrega tudo que é sagrado ali, os utensílios. E ele havia dado uma ordem para pegar aqueles de boa aparência, e a Bíblia vai agora ao início do capítulo 1, fala de quando ele entra ali, mas agora a Bíblia, ao decorrer do texto, vai enfatizar sobre Daniel e seus 3 amigos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias.
Jovens que foram, jovens que eram ali, vamos se dizer, nos dias de hoje, jovens cristãos, que foram levados para uma terra a qual não esperavam, jovens que estavam em uma terra agora cativos, jovens que tinham expectativa de servir ao Senhor no templo de Salomão, no templo onde Salomão havia erguido, no templo que foi feito com muita beleza, com muito ouro, com muita coisa, irmãos. E jovens que tinham expectativa de servir ao Senhor ali dentro do templo. Mas agora esses jovens são visados por aqueles inimigos e são levantados ali e levados cativos, porque eles viram que eram jovens de boa aparência. E me faz lembrar também de Abacuque. Quando Abacuque vê Nabucodonosor assolando as regiões e observando que faltava pouco para ele entrar ali, Abacuque se indignou com aquilo ali, levanta um clamor ao Senhor e pergunta por que daquilo ali. Abacuque chega a dizer, em outras palavras, que sabia muito bem que o povo de Deus estava em pecado, sabia muito bem que a nação de Israel estava adorando outros deuses, mas só que Abacuque olha e começa a observar que Nabucodonosor era ímpio, era um povo mais terrível ainda, e estava prevalecendo diante do povo de Deus. E ele levanta um clamor, e você vai ver isso em Abacuque capítulo 1, versículo 6, o próprio Deus vai dizer: ei, eu estou fazendo uma obra aí. E a Bíblia chega a dizer, irmãos, que o próprio Deus vai dizer em Abacuque capítulo 1, versículo 6: estou atiçando os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar a terra dos outros. Sabe o que é que quer dizer isso aqui? O próprio Deus estava dizendo: eu estou usando aquele homem. Eu é quem estou levantando Nabucodonosor para fazer tudo isso aí. E você precisa entender que isso aqui é uma antiga aliança. O povo tinha um contrato com o Senhor. O povo de Deus, Deus separa aquela nação para adorar somente a Ele. E quando o povo cai na idolatria, esquece do Senhor, porque isso é simples. E nós observamos também nos dias de hoje. Quando está tudo muito bom, as pessoas abandonam o Senhor. Mas quando o sapato aperta, é notório, as pessoas querem se chegar para o Senhor. Você vai ver isso no livro de Juízes. Isso não é novo. Mas observe que o próprio Deus havia dito para Nabucodonosor, para Abacuque, e ele responde: mas o meu justo viverá pela fé. Sabe o que é que Deus está dizendo para Abacuque? Independente do que esteja acontecendo, independente de que uns estão aí desviando, caindo em idolatria, aconteça o que aconteça, Deus está dizendo para Abacuque: o meu justo viverá pela fé. E ao decorrer do livro de Abacuque você vai ver ele glorificando e exaltando o nome do Senhor. E ele diz: ei, então ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei e exaltarei o nome do Senhor. Por quê? Porque ele foi até o Senhor e questionou aquilo ali. Não é pecado, irmãos, você questionar algumas coisas, e Deus vai te dar a resposta. É por isso que eu comecei falando em intimidade. Porque se você não tem uma intimidade com o Senhor, você não vai ouvir a voz dEle. Ele não vai te dizer o que é que está acontecendo. Se numa antiga aliança, uma aliança inferior, da qual eu e você vivencia hoje, Deus se manifesta a Abacuque, a qual o Espírito Santo vinha apenas sobre. E por que que hoje Ele está dentro e sobre? Será que Ele não vai te responder? Sabe qual é o problema muitas vezes? É que a gente não quer ceder à adoração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O capítulo de Daniel, capítulo 1, começa a falar de quando Nabucodonosor vai saquear, carrega aquele povo. Mas agora quem vai entrar em cena é esses 4 jovens. Porque eles fizeram toda uma diferença numa terra estranha. Eu não sei se você já chegou a conjecturar e a imaginar. Agora, me permita isso. Agora deu merda. Porque eu estou aqui no lugar de adoração. O povo caiu em pecado. Eu sou jovem. Me carregaram para uma terra estranha. E agora tem um banquete diante deles. As iguarias. E deixa eu te dizer uma coisa.
Existe um plano maléfico de Nabucodonosor. Ele separa aqueles jovens e diz: bota para eles comer a ração, bota para eles comer as iguarias. E sabe o que acontece também? Ele começa a mudar a identidade daqueles jovens. Ele diz: ei, esse Misael, Ananias e Azarias e Daniel, agora o nome deles será o nome de deuses. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel será Belsazar. Ele começa a mudar o nome, começa a tentar mudar a identidade daqueles jovens. Mas o que chama a atenção e destaca é que a Bíblia vai nos dizer que eles escolheram a não se corromper. Eles escolheram diante de todo o seu povo, diante de todos os familiares, caindo na lama, rolando igual um porco na lama. Eles disseram: não, a gente está em uma terra estranha, mas existe um Deus, e o Deus que nós adoramos tudo vê. E o salmista diz: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Sabe o que é isso? É que ele não dorme, em todo o tempo ele te vê. Ele não tosqueneja, ele não pisca, ele em todo o tempo ele está te vendo. E eu não sei se isso é alegria ou tristeza. Independente da nossa conduta da porta lá para fora, aí a gente vai entender se é alegria ou se é tristeza. Isso não cabe a mim. Mas deixa eu te dizer, por conta da fidelidade desses jovens a Deus, eles se rejeitaram a adorar a estátua de Nabucodonosor, uma estátua de ouro que ele faz enorme. Coloca todo o povo e ele dá uma ordem: ó, na hora em que as trombetas tocarem aí, todos devem se prostrar, e os que não se prostrar irá morrer, será condenado à morte. Sabe o que acontece? Começa aqui Misael, Ananias e Azarias, ou no nome que ele havia colocado, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando tocava a trombeta, eles não se prostravam. E sabe o que é que eu comecei a observar? E ao chegar aqui, eu comecei a observar o que o Espírito estava falando. Muitas vezes, eles se negaram a rejeitar, a adorar outros deuses, porque eram fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas nos dias de hoje nós estamos rejeitando a se prostrar e adorar ao nosso próprio Deus. Porque eu estava aqui adorando e o Espírito dizia: se prostra a mim, e eu retendo. Eu vou ficar aqui quietinho. Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu. E ele diz: se prostra. E eu comecei a lembrar desse texto aqui. Porque muitas vezes nós não queremos nem sequer prostrar ao Senhor, porque às vezes é vergonhoso. Quantas e quantas pessoas têm vergonha até de carregar uma Bíblia no braço, porque muitas vezes acha que é vergonhoso carregar. Quantas e quantas pessoas vê alguém vivenciando uma miséria e diz: é assim mesmo. Quantas e quantas vezes a pessoa está dizendo algo e você tem a solução, e você tem o Deus que tem a resposta, e você só faz dizer: é complicado. E aí sai com Deus dentro do bolso e se manda. Mas hoje é noite de você rever como é que está a tua adoração ao Senhor verdadeiramente. Porque eles rejeitaram, mas alguém observando eles. Porque você precisa entender, tem alguém te observando. E quem mais quer te ver crente não é quem está na igreja, é quem está lá fora. Quem mais quer ver a tua conduta e o teu comportamento, muitas vezes não é quem está dentro, é quem está lá fora, vai observar. E sabe o que acontece? Não se prostraram. Tem uns jovens caldeus aí, que tu trouxe, que quando toca tudo aí, eles não se prostram, ficam de pé. Aí ele traz, condenados à morte e são levados agora para a fornalha de fogo. Eles preferiram exaltar e glorificar o nome do Senhor. Preferiram permanecer, a não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas a outros deuses. Mas sabe o que acontece? É que quando eles entram nessa fornalha, acredito que a maioria conhece, a Bíblia vai nos dizer que não teve dano algum neles. Porque eles colocaram verdadeiramente 100% a confiança no Senhor. E no capítulo por número 3, eu começo a observar e o nome do Senhor ser glorificado em uma terra estranha, em um momento a qual eles estão cativos.
E eu começo a olhar para Paulo, a maioria das cartas de Paulo, ele escreve com alegria. E se você observar, ele estava dentro da prisão. Isso nos mostra que independente do que aconteça, eu permaneço firme e fiel ao Senhor. Eu não vou ser apenas e querer ser usado por Ele, apenas no momento de abundância. E no capítulo 3, versículo 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus, senão o seu Deus. Sabe quem foi que falou isso aqui? O mesmo que deu a ordem para todos se prostrarem. E sabe o que é que acontece aqui? É que Nabucodonosor, um homem violento, um homem sanguinário, um homem que tinha poder de matar e de permanecer, deixar alguém com vida, ele viu a presença de Deus se manifesta. Sabe o que é que está acontecendo aqui? É que através desses jovens que disseram não para as iguarias, que disseram não para a idolatria, que disseram não para o próprio rei, que não era a sua vida preciosa, porque deixa eu te dizer, não se resume em levantar a mão e dizer, eu te aceito como um único e suficiente Salvador, e dizer que tem uma aliança com Ele, e lá fora se prostrar, e lá fora se vender. Ele começou a ver quem era o Deus daqueles jovens, a ponto dele chegar e dizer no versículo 29 do capítulo 3, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deixa eu te dizer mais. Por conta da fidelidade desses jovens aqui, o Senhor começou a elevar e começou a fazer esses jovens prosperar. É o que o texto diz. Por conta da fidelidade que eles tiveram com o seu Deus, o Senhor os colocou, usou o próprio rei para elevar e colocar eles em uma posição. E sabe o que é que eu entendo com isso aqui? É que muitas vezes a gente quer brigar na força do nosso braço para que as coisas aconteçam. E é tão simples, basta tão somente eu e você permanecer fiel ao Senhor. Basta tão somente a gente permanecer fiel a esta palavra. Basta tão somente a gente ser fiel no propósito do que Deus te designou a fazer. Mas ele começou a ver a intervenção de Deus e o mover. E quantas pessoas não têm visto a intervenção de Deus, têm visto Deus se mover, o Deus desse jovem acontecer, mas ainda não tem a intimidade que o Senhor quer que tenha. Ele começou a enxergar, ele começou a ver que o Deus daquele jovem, e ele chegou a colocar um decreto. Ei, agora ninguém fala blasfêmia. O que ele está dizendo? Agora vocês precisam respeitar o Deus desses meninos aí, porque não há outro com poder desse, porque ele livrou eles dessa fornalha. E Nabucodonosor vendo o manifestar de Deus. Mas o que é interessante é que no capítulo por número 4, e eu quero que você acompanhe comigo, no versículo 1 diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Permaneceu-me fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno.
e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho e me espantou as imaginações da minha cama, e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual foste introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar. Esse é o nome que ele havia colocado em Daniel, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Observe que aqui são palavras do rei Nabucodonosor. E você precisa entender que por outras vezes Daniel houve um decreto para matar ali todos os adivinhos. E Daniel poupou a vida daqueles, porque revelou o sonho. Mas agora ele está dizendo que teve um outro sonho e mandou chamar Daniel. E ele dizia que havia um espírito de todos os deuses e santos nesse jovem por nome Daniel. E o versículo 9 diz assim: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E foi vista até aos confins da terra. E a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos, debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, e na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentai-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos seus santos, a fim de que conheçam os viventes e que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos os turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, observe aqui, quem vai falar agora é Daniel. Não te espante o sonho, nem a sua interpretação, respondeu Beltesazar, Daniel, e disse-lhe: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste crescer e se fizeste forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante.
e em quem para todos havia mantimentos, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu? És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó Rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e derrubai-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Será tirado de entre os homens a tua morada, será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois. E será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, te deixassem o trono. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tivesse conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho. Irmãos, observe o que é que está acontecendo aqui. O próprio rei está contando o que aconteceu com ele. Ele estava em sua recâmara, na sua cama, no seu quarto. Ele tem esse sonho dessa árvore, e ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Quem sabe você ainda não entendeu também ao decorrer da leitura, mas eu vou lhe explicar que é necessário essa leitura extensa para você entender. Ele vai chamar Daniel, que certa feita, outrora, já havia trazido outras interpretações. Já havia livrado aqueles adivinhos de morte. E ele está dizendo: esse sonho, essa árvore grande, é você mesmo, ó Rei. Perceba que primeiro ele diz que essa interpretação seja para os teus inimigos. Daniel já estava observando que aquela árvore grande que cresceu, mas que por conta da soberba, que por conta do orgulho e por conta de não ter reconhecido que era o próprio Deus e não ele, porque lá em Abacuque o próprio Deus está dizendo: eu é quem estou levantando. Mas ele cresceu tão alto, ele se estendeu, a patente, o seu poder, o seu domínio foi tão extraordinário. E ele começa a ver o próprio Deus dando as revelações a esse jovem que ele dizia que tinha o espírito de todos os deuses. Por quê? Porque o Rei dos Reis é o Senhor, porque aquele que está no alto e sublime trono é o Deus Todo-Poderoso. Pode ter adivinho aí fora, pode ter alguém aí que pode até adivinhar o teu CPF, mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que é verdadeiramente fiel a esta palavra, ele não se vende, ele permanece sendo firme e fiel. Daniel viu a tamanha miséria que ia acontecer com o rei, e mesmo assim não poupou de falar, e mesmo assim não se vendeu. E ele vai dizer: essa árvore aí vai ser cortada, mas não se preocupa não, porque vai ficar o tronco, vai retornar para ti. E Daniel vai dar um conselho para ele. Daniel chega a dizer: portanto, ó rei, no versículo 27, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e a tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E no versículo 29 diz assim: e ao cabo de 12 meses, andando e passeando sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?
Existe um ponto importante aqui. A Bíblia vai dizer que Daniel interpreta o sonho, dá um conselho para ele, mas agora o próprio texto diz no versículo 29, ao cabo de 12 meses, passou-se um tempo e ele não se arrependeu. E deixa eu te dizer mais, dura coisa é a gente resistir à palavra do Senhor. Dura coisa é o Senhor falar, é o Senhor dar oportunidade, é o Senhor usar, até mesmo quem você acha que Ele não usa. E o meu Deus está dizendo, o tempo está passando, e cuidado para não ficar como Nabucodonosor passasse esses 10 meses. Existem alguns teólogos, existe uma frase que eles chegam a dizer que para o ímpio, para aquele que não tem uma aliança com o Senhor, existe uma linha que só Deus vê. E quando chega a essa linha, eles dizem que é a paciência, e depois da linha vem a ira de Deus. E ele passa. Ele ultrapassou isso aqui porque passou 12 meses. E sabe o que é que ele vai abrir a boca e dizer diante do palácio? Ele chega ali diante do palácio e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com grande força e poder, e para a glória da minha magnificência? Sabe o que é que ele está dizendo? Olha o palácio, e não foi eu que construí esse grande templo, palácio real? E Deus já havia dado o sonho para o tolo. Daniel já havia dado o conselho. E nada aconteceu, vamos ao decorrer do texto. Mas a grande misericórdia de Deus, irmãos, e você precisa entender, e você não pode desistir dos teus, você não pode desistir da tua família. Deixa eu te dizer uma coisa, existe algo, nós falamos aqui muito em declarar a palavra, e não é jogar palavras ao vento, é declarar como Josué chega a dizer: ei, eu não sei vocês, se vocês quiserem adorar a Deus, eu não sei, mas uma coisa eu digo, e é certa, eu e a minha casa estamos decididos, vamos adorar e servir ao Senhor. Eu não sei quem é o teu familiar que você ora lá e onde que vassou, mas independente de quem ora e onde yabá. Eu começo a olhar para Nabucodonosor, um homem sanguinário. Eu começo a olhar para Nabucodonosor, um homem que destruía criança, um homem que matava, um homem que dizia arranca a cabeça. E Deus insistindo naquele homem. Ei, eu não sei quanto tempo tu vai relutar essa palavra, mas eu vim como mensageiro de Deus. Eu poderia estar aqui profetizando bênção, eu poderia estar profetizando vitória, mas não foi isso que Deus trouxe hoje. E até quando tu vai relutar? E duro é lutar contra os agrilhões, viu, Paulo? Duro é lutar contra os agrilhões. E aí no versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Veja que foi uma voz que bradou do céu. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os animais, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ficou como um bicho, começou a comer capim, só por não ter reconhecido e glorificado. Nós louvamos aqui que tu és digno de tudo. O próprio Cristo disse: ei, sem mim nada podeis fazer. Mas o povo começa e continua relutando, dizendo: é na força do meu braço, e comigo acontece, com fulano não. Comigo era assim, era assado. Era, mas ainda é.
Era, mas eu quero saber se ainda é. O que Deus está dizendo é, e ainda está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Existe algo que a gente sempre repete aqui, e vou repetir novamente, e pense numa verdade. Terminar bem é melhor do que começar bem. E existe algo. Daniel começou bem e terminou bem. E eu vou te mostrar que Nabucodonosor vai ser alcançado, que Nabucodonosor vai morrer, mas vai passar aproximadamente 23 anos. E alguém vai se lembrar de Daniel. Pastor, é por isso que eu glorifico o nome do Senhor. E vale a pena a gente permanecer fiel, porque existe um Deus que vê a nossa labuta atrás das malhadas. Existe um Deus que não precisa de pistolão para fazer as coisas acontecer. No mundo precisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que você serve não precisa de pistolão. O Deus que você serve não precisa para fazer, porque o texto diz, ele dá a quem quer. O problema de Nabucodonosor é que achou que era superior ao próprio Deus. Isso me faz lembrar de Lúcifer, que foi lançado do alto a baixo, porque queria ser maior do que Deus. Mas ele não divide e não dá a sua glória a ninguém. Veja no capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todas as moradas da terra são reputados em nada. Todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os seus moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, o que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade. E o meu resplendor, e me buscaram, e os meus capitães e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu trono, e a minha glória foi aumentada, porque Deus já havia dito que a árvore ia ser cortada até o tronco, que Deus estava dizendo através da boca de Daniel ao interpretar, o reino retornará a ti. O que Nabucodonosor está dizendo, que reconheceu que era o Deus Todo-Poderoso que havia feito tudo aquilo ali através da vida dele. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos, juízo e poder, e pode humilhar a quem anda na soberba. O próprio Nabucodonosor diz que Deus tem domínio e que pode humilhar aquele que anda na soberba. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo o propósito de Deus foi concretizado na vida daquele homem. Ele é alcançado. Quem é que Deus não pode alcançar, irmãos? Quem é que Deus não pode alcançar? Mas existe uma importância a não relutarmos com a palavra do Senhor. Porque você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12, ele começa a contar de o povo quando é liberto do Egito, e começaram a murmurar, e começaram a fazer o que era contrário à vontade de Deus. E o próprio apóstolo Paulo começa e escreve no versículo 11, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de que sirva de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de que servisse de aviso para nós. Portanto, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nessa carta aos Coríntios, na primeira, no capítulo 10, o apóstolo Paulo está falando da murmuração do povo.
E nós temos liberdade para olhar para esse versículo e dizer: o que foi escrito nos antigos é para exemplo. O que aconteceu com fulano e com ciclano é para você ter exemplo e não fazer. Mas só que vizinho a esse capítulo 4 de Nabucodonosor, do que ele fala e glorifica o nome do Senhor, nós vamos observar alguém que viu todas essas coisas acontecerem por não ter glorificado o nome do Senhor. Sabe quem foi? Capítulo 5, versículo 1 de Daniel, vai começar a acontecer algo ali. Quem está reinando agora, passa-se 23 anos aproximadamente, Nabucodonosor morre, alcançado pelo Senhor, reconhecendo quem era o Deus Todo-Poderoso. Mas só que tem Beltesazar. Beltesazar é filho de Nabucodonosor no texto, mas não é literal. Lembra de quando alguém diz Jesus, filho de Davi? Só que Jesus não era filho de Davi, da descendência de Davi. Esse Beltesazar, que aponta no texto como filho de Nabucodonosor, é alguém que está governando, que aproximadamente seria neto desse rei Nabucodonosor. Mas no capítulo 5 começa a dizer, e quem governava ali era Nabonito, que era pai desse jovem Beltesazar, que estavam governando agora na Babilônia. Sabe o que acontece? Ele vai dar um banquete. E o que havia acontecido através de Nabucodonosor, os utensílios do templo, foi recolhido, todo o povo permanecia no domínio deles ainda. Mas no capítulo 5 a Bíblia vai dizer que o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes autoridades havia ali. Beberam vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Observe, ele está ali se banqueteando e pede para trazer o que havia saído do templo de Salomão, do povo de Deus, para que bebesse nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubina. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubina. Beberam o vinho e deram louvor ao deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do cartiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Observe que ele ficou atônito, porque enquanto ele estava se banqueteando, adorando outros deuses, com os utensílios do Deus Altíssimo, uma mão misteriosa chega naquela parede e começa a escrever. Ele ficou atônito, apavorado, chamou todos os astrólogos. Veja que não é nada novo, é assim como Nabucodonosor havia feito. Ficou apavorado com o sonho, agora ele manda chamar todos os astrólogos. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer a saber o rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante.
no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Lembraram de Daniel. E nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria. Essa mulher aqui presenciou Daniel dando a interpretação não só da árvore, mas também de outra estátua. E sabe o que acontece? É que ela está dizendo, nos dias de teu pai tinha um jovem que naquela época, a mulher está dizendo, naquela época acharam luz nesse jovem, acharam inteligência e acharam sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos. Ela está dizendo, ele fez algo tão extraordinário que ele ficou acima de todos. Tem ele aqui no teu reino. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretado sonho e explicando enigmas, e solvendo dúvidas. A qual o rei pôs o nome Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dirá a interpretação. Observe que ela está dizendo, existiu na época do teu pai esse, que foi achado luz, que foi achado sabedoria. Eu posso até conjecturar e até dizer, naquela época era isso e aquilo, foi achado luz. Agora eu não sei hoje, mas está aí no reino. Mas nós servimos a um Deus que não é sobre o que aconteceu outrora, é sobre o que está acontecendo hoje. E o que eu gosto disso aqui, irmãos, é que colocaram o nome de deuses, mas ele não aceitou a identidade que o mundo queria colocar. Lá fora eu tinha uma identidade, isso não vale nada, isso aí vai morrer, há pouco tempo aí isso aí vai morrer, não vale nada. Mas eu encontrei o Deus de Daniel. Eu encontrei o Deus de Daniel, que liberta, que restaura e que transforma e que permanece dando livramento, que permanece transformando e que permanece acendendo a luz de quem já apagou. Vamos lá, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Sabe o que o rei está dizendo? És tu mesmo? É por isso que eu te digo, é melhor terminar bem do que apenas começar. És tu ainda o mesmo? Irmãos, eu posso passar a noite aqui te dizendo de coisas extraordinárias que Deus já fez, mas Ele ainda está fazendo? Você ainda está experimentando? Eu costumo dizer e não vou parar. Moisés, numa aliança inferior, falava face a face com Deus. E eu não conhecia de nada, mas quando eu ouvi dizer que Deus falava face a face com ele, aquilo me chamou uma atenção e eu digo, eu também quero falar face a face com ele. Sem nem sequer entender que o Espírito hoje habita dentro. E lá ele só vinha sobre. E aí o texto diz: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, e entendimento, e excelência foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montes. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso.
Sabe o que é que Daniel está preparando aqui para poder fazer a leitura? Acredito que já inspirado pelo próprio Deus. Começa a dizer, em outras palavras, lembra do que Deus fez com Nabucodonosor? Que o tornou grande, que tinha domínio, que dava vida, poderia matar, poderia engrandecer, poderia abater alguém. O Altíssimo foi quem engrandeceu ele. Mas por conta da soberba do coração, se tornou como um bicho e foi comer capim. E tu, sabendo de tudo isso, também não se humilhou. Sabe o que é que Paulo está escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11? Falando do povo que vinha do Egito, murmurando e reclamando e morreram no caminho. Paulo chega e diz, aquilo que foi escrito é para que a gente venha a ter como um aviso. O que Daniel está dizendo é isso. O que aconteceu com Nabucodonosor, tu sabe muito bem, ouviu e viu. O texto deixa claro. Beltesazar ouviu e viu. Mas na hora que o sapato apertou, nem lembrava mais de Daniel. E ele vai dizer no versículo 23. E te levantaste contra o Senhor seu Deus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não vê, que não ouve e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele tu não glorificaste. Ele pega as taças, é como que ele está dizendo, Deus é quem está na minha mão, e Daniel está dizendo, tu é quem está na mão dele. Eu não sei se você já ouviu uma expressão de gente atribulada aí fora que diz que botou foi Deus na parede. É desse povo aqui, que quer mandar e desmandar em Deus. Mas você precisa entender que você está na mão dele, e não ele na sua mão. E não ele na sua mão. E sabe o que é pior? É que esse Beltesazar não vai ter a oportunidade como Nabucodonosor, porque já teve o exemplo. Está aqui o exemplo para mim, para você. Gênesis ao Apocalipse. Naquele dia que você estiver diante do Senhor, não vai ter nenhuma conversa, porque tem um manual. Eu não sei. Tem passado aí muito sobre os carros. O Júnior sabe, os carros de 3 cilindros aí, viralizou que não presta. Aí as montadoras estão dizendo, é porque não estão lendo o manual e estão botando outro óleo e aí bate o motor. Não é assim, Júnior? Aí o povo já está condenando, ninguém nem quer mais esses carros. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fabricante, ele diz, é porque não estão lendo o manual e não estão colocando o óleo certo. O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai que nos criou, deixou o manual, deixou o exemplo. E para fazer mais ainda, Ele deixou a antiga aliança para trazer, que é apenas a sombra do que estava por vir. E aí Ele está dizendo, tu viu tudo isso, pegou os utensílios de Deus, e eu posso ter liberdade para te dizer, quantas e quantas pessoas estão com os utensílios de Deus, estão com os dons de Deus, carregando eles e banqueteando outros deuses e adorando outros deuses. Vamos ver ao decorrer, versículo 24 do capítulo 5. Então dele foi enviado aquela parte da mão e estendeu-se essa escritura. Observe que Daniel não só sabia interpretar as escrituras e o significado daquilo ali. As escrituras, todos eles sabiam o que era, mas não sabia o significado daquilo ali. Mas Daniel sabia tanto a interpretação como sabia de quem era a mão. E ele vai dizer, este, pois, é a escritura que escreveu, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta.
pesado foste na balança, em outra interpretação vai dizer, e foste achado leve. Aí o Salmo 1 diz que o ímpio é como uma folha leve. Vai para tudo quanto é canto, o vento carrega. Teres dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 66 anos. Sabe o que acontece aqui? O reinado da Babilônia acabou ali por conta da soberba, por conta do que ele fez aqui, Beltsazar. Ele diz, tu foi pesado na balança e foi te achado leve. E deixa eu te dizer uma coisa, o que ele falou com Daniel aconteceu. Se você for olhar ao decorrer, sabe o que acontece? Os medos e os persas vão ter domínio agora sobre a Babilônia. Vão prevalecer agora. E Daniel permaneceu sendo um dos melhores conselheiros de Dario, por conta da fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vê Nabucodonosor se vai, vê esse aqui se vai, e ele permaneceu fiel e firme. E quando você vê isso aqui, quando ele diz, pesado foste na balança e fosse achado em falta, é o mesmo que Jesus olhou para aquele jovem rico. Mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, tu conheces os mandamentos? E ele diz, desde a minha mocidade, começa a citar de um por um. Aí Jesus diz, falta-te uma coisa. Em outras palavras, Jesus sendo onisciente, ele está dizendo, ei, ainda te falta algo, tu ainda está leve. Te falta alguma coisa. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Porque o Deus dele era o dinheiro. Ele foi achado em falta. E quando se fala de balança, irmãos, se fala de integridade. Quando se fala, há poucos dias eu ministrei aqui sobre algo que Deus me mostrou, sobre um prumo. Prumo e balança é integridade. E ele tentou zombar de Deus, mas de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Foi te achado em falta, mas eu gosto do que o apóstolo Paulo vai dizer. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não é achado leve, aí Paulo vem dizer, as tribulações, as perseguições, o que você passa por ser fiel, está se tornando peso. Não há de se comparar com o peso da glória que vai ser revelada. Ei, por conta da fidelidade, está se tornando um peso de glória. Um peso de glória. E essa leve e momentânea tribulação não vai nos parar. A leve e momentânea perseguição de Misael, Ananias e Azarias, eles permaneceram fiel. Ou você pensa que é fácil? Alguém dizer, não adorou, então entra na fornalha e vai morrer. Quantos não ia negar a Deus para não morrer? Quantos não ia negar? E sabe o que é que eu acho interessante? É que Deus, ele deu oportunidade para Nabucodonosor, mas para Beltsazar não. Já chegou direto o juízo. Porque ele teve o exemplo. E muitas vezes é o que está acontecendo. Deus está se manifestando, Deus está fazendo, Deus está restaurando os seus familiares, Deus está fazendo algo acontecer, e as pessoas estão vendo e muitas vezes estão com os utensílios zombando. Herodes é comido de bicho por não glorificar o nome do Senhor. Não teve também essa oportunidade. Eu não sei quantas vezes vai ser preciso Deus falar contigo, mas eu te digo, pode ser que você não tenha uma outra oportunidade como essa, de se prostrar e adorar e entender
que é Ele na tua vida e não mais ninguém. Que é Ele quem pode te fazer grande. Que é Ele quem te sustentou até aqui. Que é Ele que te livrou do Covid. E quantas pessoas até próximas de você morreu, Deus ainda te deu uma chance e tu ainda está de pé. E Deus está dizendo: ei, não espera os 12 meses não. Foi te achado leve. Aí tem alguém que diz: não, Deus não julga ninguém. Correto? Claro que não julga. Esse poder não é para mim nem para você. Mas essa aqui julga. Eu prefiro que alguém me corrija com ela do que eu permanecer no erro e chegar lá em cima não permanecer. Se coloque de pé. Eu quero chamar o grupo de louvor. Não vamos apenas ver, não vamos apenas ouvir, nós vamos experimentar do poder dele. Eu já irei finalizar. Podem ser guiados, pode louvar. Eu prometo falar baixo para vocês conseguirem louvar. Porque às vezes eu chego em casa e ela por que não louvou? Não tá, porque não tem como, você fica gritando e aí a gente não louva. Mas eu vou tentar não gritar, irmãos. Já tentei pregar igual a Eugênia, já tentei falar manso, mas foi desse jeito. Deus me tirou do tráfico de droga, Deus me libertou, me transformou. Eu estou aqui para glorificar o nome dele. Eu estou aqui e às vezes eu brinco, na unção eu não sou amigo de ninguém. Se Deus disser fala isso, eu vou falar. Se você quiser ficar com raiva, pode ficar. Mas ele corrige quem ele ama. Ele corrige quem ele ama. Tem alguém que não tem uma aliança com o Senhor? Eu quero orar pela tua vida. Tem alguém que quer reatar? Tem alguém que crê nessa palavra e quer algo mais do Senhor? Vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Irmãos, não sou eu, é o Senhor. Existe uma unção específica aqui nesse lugar que o Senhor confiou a mim. E se você quiser, eu vou orar pela sua vida. Pode louvar. Aleluia. Senhor, eu rendo graças a Ti. Senhor, eu Te louvo por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço pela Tua palavra. Eu rendo graças a Ti, porque antes de ministrar essa palavra, ela começa a cortar em mim. Antes de olhar para tudo isso aqui, eu reconheço o que o Senhor tem feito. E sem Ti eu não sou nada, Pai. Sem Ti nós não somos nada. Tudo que nós temos é Teu. Toma primazia. Quem sabe alguém não quer vir por vergonha, mas no nome de Jesus eu oro e intercedo que o Teu Espírito possa abraçar, reacender essa chama no nome de Jesus, Pai. Tem muita gente, irmãos, que resiste. Existem dois caminhos. Nabucodonosor foi preciso ser quebrantado. E deixa eu te dizer uma coisa, não é Deus que vai quebrantar. É as atitudes, é o que planta que vai colher. O que Nabucodonosor plantou foi o que ele colheu. Deus estava vendo tudo aquilo ali. E tem gente que está dizendo, Deus vai matar, Deus vai... Não! Mata não. Deus deu uma chance, ele foi quebrantado ali. E aquele que é quebrantado, irmãos, ainda alcança essa misericórdia. E duro é para Belsazar, que pereceu permanente, pereceu eternamente. E duro é a gente querer ser missionário depois que não tem mais oportunidade. Porque a Bíblia vai dizer que existia o rico e Lázaro. Quando aquele rico foi se dar conta, já estava em tormento. Não dava nem ligança para aquele pobre que estava na porta dele. Mas agora eu começo a ver um homem soberbo, arrogante,
dizendo: pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e botar aqui na minha boca. Agora ele não tinha mais nojo. Manda alguém lá, porque eu tenho um familiar lá. E ele diz: lá tem os profetas e lá tem Moisés. Não, mas manda um. E ele diz: não estão ouvindo os mortos, não estão ouvindo os vivos e vão ouvir os mortos. Depois que não teve mais oportunidade, que estava no lugar do tormento, eu queria ser missionário. Ei, não espera não, irmãos. Não espera esse tempo não. Viu todo mundo. Viu Nabucodonosor, viu o poder de Deus ser manifesto. Viu os descendentes. Mas a salvação é individual. A prestação de conta é eu e Deus. Minha esposa está aqui, mas ela vai dar conta da vida dela. Eu vou dar conta da minha diante do Senhor. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração. Pode vir, pastor, conduzir.